Que Deus ele abençoe sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e conversando com alguns pastores, amigos meus. E claro que num dado momento a gente desabafa, a gente ora junto, a gente chora junto. Isso é muito bom. É muito bom ter amigos, principalmente aqueles amigos que compactuam do mesmo pensamento, da mesma ideia, de caminhar junto, de ter o reino de Deus como objetivo, como a meta de vida a ser seguida. E não somente isso, mas também para ministrar a outras pessoas, conduzindo as pessoas nos caminhos do Senhor. E aí eu estava conversando com os meus amigos e aí eu disse assim, eu fico imaginando que as pessoas elas estão cansadas do mundo, muitas pessoas estão achando o mundo aí que está um marasmo, está uma chatice só. Imagine nós, pastores, que temos o objetivo sempre de encorajar as pessoas e mostrar o norte através das Escrituras, que é o nosso Cristo Jesus. E aí, é claro, é bem verdade que a gente ouve notícias de pastores desistindo da caminhada, achando que não vale a pena. E são muitos os que pensam em desistir. E não somente pastores, mas pessoas também que não conhecem a Deus pensam em desistir até de viver. E aí a palavra do Senhor, ela soa como um bálsamo, um refrigério, nos orienta e nos mostra assim. O Timóteo, o jovem Timóteo, na caminhada cristã, ele tinha um mentor. E o seu mentor, o apóstolo Paulo, estava preso. E o que é interessante é que o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele disse para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, sabe isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores. E aí ele pinta um quadro aqui terrível para a época e para agora também. E mesmo o apóstolo estando preso, ele disse para Timóteo o seguinte: olha, eu estou preso, eu já estou longe disso aí, a sentença de morte já foi decretada, mas você que está fora da prisão, você fique ligado, viu, Timóteo? Você se afaste dessas pessoas. Ele diz assim, ó: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha que coisa forte para se dizer alguém que estava fora. Né? Paulo preso e Timóteo fora, livre. E Paulo dizendo isso, se afasta dessas pessoas. Isso é muito importante porque o mesmo Timóteo que viveu as coisas daquele tempo que o apóstolo Paulo estava orientando, nós estamos vivendo nos dias de hoje. E às vezes a gente insiste com a pessoa, a gente quer caminhar junto, a gente se esforça para estar junto da pessoa, mas vai ter um momento que não vai dar para caminhar junto. A gente precisa estabelecer limites, entendendo que esses limites, eles fazem parte da caminhada de amor cristão. Então algumas pessoas elas se esforçam, elas querem caminhar junto, elas dão o máximo de si mesmas, gastam suas energias e forças e acabam adoecendo, porque não entendem que o amor ele não está desassociado de limites. Quando a gente ama e a gente entende isso nas Escrituras, o amor de Deus envolve ação, atitude. E vai chegar num determinado momento que não vai dar para caminhar junto. A gente vai continuar vivendo no mundo e a gente encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, que ele nos traz à memória uma personagem que viveu também muito antes, né? Bastante tempo antes, mas num mundo que também tem algumas características semelhantes aos dias de hoje. E aí ele cita aqui o justo Ló. Olha que coisa interessante nessa segunda carta do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E aí ele continua: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. E aí a Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 2 da segunda carta de Pedro: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então a gente encontra na palavra de Deus que Deus estabelece limites. O problema é que a gente às vezes se esquece disso por desassociar limites do amor. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se tem alguma situação que você precisa estabelecer limites, por amor, faça em Cristo Jesus. Deus abençoe.